Boa noite, igreja. Você já deu um sorriso hoje para a pessoa que está do seu lado? Se você não deu, dá agora. Olha para ela assim, distribua aí sorriso. Vamos fazer o dever de casa, né? Deus é bom, bom demais, né? Que bom que você veio. Essa é a segunda mensagem, né, que a gente vai pregar a respeito desse tema de bem com a vida. E Deus falou com a gente tremendamente aqui na quarta-feira passada. Quantos estiveram aqui na quinta-feira passada? Estou com a quarta ainda aqui. Quinta-feira passada foi tremendo. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais desse tema, falando diretamente para você. Aprenda a viver bem com você mesmo. Ih, pastor, comigo mesmo? Às vezes a gente fica de mal com a gente, né? E eu quero hoje, com a graça de Deus, assim, colocar algo da parte do Senhor no seu coração. Eu creio, irmãos, que Deus, Ele tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Você crê nisso aí? Ele fez você para dar certo, eu gosto de falar isso. E uma coisa que me chama a atenção, em alguns textos bíblicos da palavra de Deus, que fala assim, um texto que me chama a atenção é o texto de Salmos 23, verso 1, quando fala assim: o Senhor é o meu pastor e o quê? Aí eu te pergunto, tem faltado alguma coisa para você? Não precisa me responder. Nada me faltará. Tem faltado alegria? Tem faltado às vezes o recurso? Tem faltado às vezes, né, um bom relacionamento dentro da sua casa, dentro da sua família? E são essas as realidades bíblicas que a gente lê, a gente entende que tem que ser assim, mas às vezes não funciona para a gente. E a gente tem que buscar mesmo em Deus, né, saber por que essas coisas não estão acontecendo do jeito que a Bíblia fala para acontecer com a gente. Tem alguns textos na Bíblia que a gente tinha que ler e a gente tinha que ficar um bom tempo ali meditando para que essa palavra fosse verdade para nós. E isso aí, eu só citei uma, mas existem várias. Às vezes, existem palavras que a gente não consegue viver ela, e a gente às vezes olha, essa daqui não serve para mim. Você crê junto comigo aqui que tudo que a Bíblia diz é verdade? Deus tem vida boa para nós, e com essa palavra aqui, eu quero começar falando para você, aprenda a viver bem com você mesmo. Eu coloquei aqui alguns desafios para a gente, deixa eu ligar aqui, alguns desafios, viver bem com Deus, com as pessoas e, né, com nós mesmos. A gente trabalhar essa ideia hoje aqui, eu acredito que Deus vai me dar graça e eu vou conseguir passar de uma forma que você vai entender. Vamos orar mais uma vez? Pedir a Deus que fale aos nossos corações. A palavra de Deus, quando ela é exposta assim, ela tem um potencial tremendo. É a palavra, ela tem mais potencial do que uma semente financeira, porque o livro de Hebreus fala que aquilo
que foi feito no visível, ela só se tornou visível por causa do invisível. Então, quando a palavra é liberada, o haja é liberado, as coisas acontecem. Então, vamos ligar a nossa fé aí, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade, Pai, de expor a Tua palavra aqui, de falar dessas verdades, Pai, que muitas vezes ela não está funcionando na nossa vida. Não é que ela deixou de ser verdadeira, mas às vezes nós não estamos com a revelação correta de tudo aquilo que ela significa, dos ajustes que eu tenho que fazer para me adequar, ter um posicionamento espiritual correto, para que eu coma o melhor dessa terra. Pai, me ajuda, Senhor, a ser um bom comunicador essa noite. Nada de mim, tudo de Ti. Eu quero que agora o Senhor tome meus pensamentos para falar a Tua verdade aqui, e que as pessoas, mesmo assentadas como estão, elas possam estar ativas espiritualmente e receber essa porção maravilhosa que o Senhor colocou para cada um de nós, que é a Tua palavra, o acesso à Sua palavra. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aprenda a viver bem com você mesmo. E eu coloquei, aprenda a viver bem com Deus, com você e com as pessoas. Na semana passada, se você veio, o pastor Ednei, ele abordou uma parte da palavra dele, falando: reconcilie-se com a sua existência. Você lembra disso? Reconcilie-se com a sua existência. E ele falou algo muito interessante. Ele falou assim: você entender que Deus te ama com um amor incondicional, isso já é uma metanoia, uma mudança de mentalidade incrível. Porque o amor de Deus não é um amor, na nossa língua, no português, a gente tem o amor como uma coisa só. Mas na língua grega, eles conseguiram pegar esse amor e dividir ela em partes. Eles colocam ali que o amor de homem e para com uma mulher é o amor eros. O amor de amigo é o amor filéu. E o amor que Deus sente por nós é o amor ágape, o amor incondicional. E ele colocou muito bem aqui: entender que Deus nos ama com um amor incondicional. Você pode repetir comigo? Deus me ama. Mais forte, irmão. Deus me ama com amor incondicional. Glória a Deus. Ele falou isso aqui. E que apesar das minhas falhas, Ele continua tendo um bom plano para mim. Olha só que coisa boa. Isso não é pelos nossos merecimentos, não é pelos nossos acertos. Claro que para eu obter bons resultados, eu tenho que fazer boas escolhas, eu tenho que buscar a direção de Deus. Mas só que Deus, Ele me ama com esse amor incondicional. Independente de eu acertar o tempo todo, Ele continua tendo bons planos para mim. Que alguém diga amém. Então hoje eu quero chamar a sua atenção para 3 versículos bíblicos da palavra de Deus, que parece assim que eles estão em sequência. Tem 2 aqui, né, em 2 livros, mas assim parece que se a gente pegar, igual a gente vai ler hoje aqui, parece que eles foram escritos assim, colocados na Bíblia, numa sequência para a gente entender bem qual o princípio e que direção e posicionamento que Deus quer colocar para a gente. E o primeiro texto que eu peguei aqui, que aponta algo extremamente urgente, é esse aqui do livro de Hebreus. Está dando para ver bem aí, não está, gente? E está escrito assim no livro de Hebreus, ó: e tal como está determinado que os homens morram uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Ah, pastor, vim aqui para falar de morte? Não, de jeito nenhum. Mas eu quero apontar algo aqui, que dentro desse versículo aqui, você vai entender junto comigo, que fala que nós só temos, sabe o quê? Uma única oportunidade de viver bem. Cabe o homem morrer uma só vez. Então você só tem uma vida para viver, e que essa vida seja uma vida com qualidade. Você quer isso aí para você? Uma vida com qualidade, é uma única oportunidade que você tem de viver bem. E está
em nossas mãos fazer isso acontecer, por incrível que pareça. Ah, pastor, mas isso aí acontece comigo, eu não tenho ingerência, e muita coisa que vem contra mim, né? Às vezes eu sou vítima de várias situações. Queridos, eu vou apontar pela palavra aqui, a gente vai estar falando, né, de viver bem com Deus, como eu coloquei no começo aqui, com Deus, comigo mesmo, com pessoas, e a gente vai trabalhar isso tudo. A gente vai ter só um intervalo do Remi, que vai acontecer na semana que vem. Você é muito convidado a estar com a gente aqui, a igreja vai estar cheia, chega cedo, não vai ter esses bancos aí sobrando para você escolher não. Semana que vem isso aqui vai estar muito cheio, porque vai vir liderança de tudo quanto é lugar aqui. Então a gente vai dar esse intervalo do Remi, e na última quinta-feira, dia 28, eu termino essa mensagem. Hoje eu vou falar do relacionamento com você mesmo, com nós mesmos, e o relacionamento com pessoas. Eu vou deixar o relacionamento com Deus para a última, para a gente fechar bem legal isso aqui. Então, eu coloquei para você assim, ó, aprender a viver bem com Deus, com você e com pessoas. Isso é extremamente importante e rápido. Olha o texto aqui de Salmo 90, verso 12. O limite de nossa vida chega aos 70 anos, e só alguns, eu coloquei em vermelho aqui, e só alguns, os mais fortes, diga assim, é meu caso, os mais fortes conseguem chegar aos 80. Por isso que quando eu vou fazer um velório, que eu falo, qual a idade da pessoa? Ah, estava com 93, quanto de bônus essa pessoa recebeu, né? Porque se o limite é 70, a pessoa ali, por ser forte, consegue chegar aos 80, ou então você vê que a gente, quando passa dos 70, a gente está ganhando um bônus. Entretanto, são anos difíceis e sofridos, pois a vida passa o quê? Depressa, e nós desaparecemos. Olha só, primeiro versículo que a gente leu aqui, falou que a gente só tem uma única oportunidade de viver, certo? Você está comigo nisso aí? Uma única oportunidade. Esse versículo aí já está falando da urgência. A nossa vida passa muito rápido, muito rápido. Outro dia mesmo, né, eu me olhava no espelho e eu via lá um rapaz novo. Outro dia mesmo, que eu digo, alguns anos atrás. E hoje, às vezes, eu olho algumas, né, situações que eu falo, sai desse corpo que não te pertence. Você vê que o negócio é sério. A gente, né, alguns vão perdendo o cabelo, a barriga vai, né, começando a chegar para frente, as mulheres vão ficando um pouquinho mais cheinhas para o lado, e as coisas vão acontecendo, ninguém fica fora disso aí. As coisas vão acontecendo numa velocidade só. Então existe o quê? Uma urgência, pois o tempo passa rápido demais. E você tem uma única oportunidade de viver bem, e o tempo está correndo. E olha o que diz aqui no Salmo 90, a gente continua no Salmo 90, verso 12. Sendo assim, já que eu tenho uma única oportunidade, já que o tempo corre e são dias difíceis, sendo assim, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Gente, isso aqui é poderoso demais. Aí eu coloquei assim, viver de bem com a vida, é ter um bom relacionamento com o próximo. Para ter um relacionamento bom com o próximo, começa por nós mesmos. Eu não sei se você vai concordar comigo em muita coisa que eu vou falar aqui, mas você se tornar uma pessoa bem resolvida na sua vida, pelo menos na maioria dos assuntos, né, que diz respeito à sua vida, isso vai te abençoar demais. Eu coloquei assim, ó, aprenda a viver bem consigo mesmo, busque ser uma pessoa bem resolvida. Gente, e isso dá para aprender. Às vezes, né, a gente conversa com pessoas e a gente percebe que essa pessoa, às vezes, tem algumas questões na vida dela, que ela não consegue lidar bem com aquilo, e é o que ela mesmo fala. Ela declara assim, eu sou uma pessoa assim. Às vezes você tem até uma experiência
de uma pessoa que tem uma dificuldade, que ela está vivendo uma situação difícil, e ela fala assim, cara, eu sou desse jeito. Ela fala para você, e dentro de você, eu não sei se você é igual a mim, dentro de você eu falo assim, então por que não muda? Eu penso às vezes, não falo direto, falo assim, então por que não muda? Se está vendo que isso está te prejudicando, se está vendo que isso aí está te colocando numa posição que não é legal, por que não mudar? Por que não se esforçar para mudar? E a gente entende que isso não é tão fácil assim. Você concorda comigo? Mudar às vezes um jeito de ser, uma personalidade, às vezes vai requerer de nós um esforço. Às vezes você não vai querer fazer algumas coisas que você, por querer muito mudar e sair daquela situação, você vai ter que buscar ser uma pessoa bem resolvida. Eu peguei ali o exemplo de Paulo. Você pode abrir ali, eu não coloquei na transparência, não, para você abrir sua Bíblia. Coloca ali na tua Bíblia aí, Filipenses 4, de 11 a 13. Eu quero ler com você. Vou esperar você abrir, enquanto eu tomo um gole dessa água maravilhosa. Filipenses 4, de 11 a 13, Paulo vai dar um relato que nós podemos aprender a viver bem na vida. E ele fala aqui, eu vou começar a ler do 10, tá? Eu coloquei ali do 11, mas eu vou pegar do 10. Ele fala assim, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja com porque esteja necessitado, pois aprendi. Está assim na tua Bíblia? Está esse verbo aí? Pois aprendi a adaptar-me a toda e a qualquer circunstância. Paulo, o apóstolo, aprendeu, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente, nessa versão aqui NVI, aprendi o segredo de viver de bem com a vida, pegando o tema. Aprendi esse segredo em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E o 13, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Eu pensei que nesse versículo final eu ouvi um glória a Deus alto aí, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Isso aí me dá um gás para a vida, porque na nossa humanidade a gente não consegue muita coisa. A realidade que está disponível para você, como uma nova criatura, ela é muito grande. Ela te dá acesso às bênçãos que você nem imagina que você tem direito. Mas na nossa humanidade a gente pensa que a gente não consegue. Ah, pastor, isso não é para mim, isso é grande demais. E eu quero, dentro dessa inspiração divina, dizer para você que tudo que Deus liberou na cruz é direito seu, é a sua herança, e isso você toma posse pela fé como filho de Deus. Não é pelo seu mérito, é pelo mérito dele. Ele conquistou isso para você. Ele entregou para nós assim, uma vida boa para a gente desfrutar dela, mas enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ter que saber e vai ter que aprender como Paulo aprendeu, a ser uma pessoa bem com ele mesmo, bem resolvida em várias questões. Então nós podemos aprender a lidar bem com as questões da vida. A opinião das pessoas ao seu respeito não pode e não deve invalidar quem você é. E quem você é, querido? Você já descobriu em Deus quem você é, o valor que você tem? Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. O Espírito Santo habita em você, querido. E às vezes uma situação vem contra nós esmagadora, e a gente tem essa presença do próprio Deus habitando dentro de nós, e a gente só vai apanhando.
quando na verdade tem uma realidade da nova criatura disponível para você e você não consegue viver ela. Essa é a grande verdade, por isso que você tem, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe como é que o inimigo trabalha? Mais ou menos esse teatrinho aqui. Ele chega perto de você e ele fica assim, ele sabe que você é marcado pelo sangue, ele sabe que você tem o selo da promessa na tua vida, só que ele pensa assim, eu sei, mas será que ele sabe? É mais ou menos assim que funciona. Eu sei, mas será que ele sabe? Deixa eu ver se ele sabe. E ele vai lá, vai devagarinho assim, e ele te dá um tapa. E eu vou explicar o que é esse tapa aqui. Você toma esse tapa e você não fala nada. E fala, ele não falou nada. Então eu vou de novo, porque ele não falou nada, eu vou de novo. E daqui a pouco ele te dá 2 tapas. E você vai se abaixando e você vai tomando aqueles tapas do inimigo, pode-se dizer assim, e você não repreende esse mal da tua vida. Então tem muito filho de Deus hoje que acaba desconhecendo a autoridade que foi delegada a você através da igreja do Senhor, quando ele fala em Lucas 10:19, eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e nada vos causará dano algum. Querido, tem serpentes e escorpiões na cidade aqui onde a gente vive? Quem aqui já viu um escorpião ao vivo? Quem? Aí, tem bastante gente que já viu escorpião. Serpente. Mas você viu uma serpente essa semana, esse mês? Não, você não vê com facilidade. Ou então aqui serpentes e escorpiões está tipificando problemas do dia a dia. Que ele vem, ele dá esse tapa e você não reage, ele vai colocando problemas em cima de você, e você não dá um basta nessa situação, e você não usa a autoridade que você tem no nome de Jesus. Nós oramos aqui, um momento de intercessão aqui, foi um momento bom. Você vê que tem muitos lugares hoje aqui que não estão ocupados por causa dessa violência da Praça Seca. As pessoas, pastor, não vou conseguir ir na igreja hoje, deram um toque de recolher aqui, e a gente repreende isso nas regiões celestiais, querido. A nossa briga não é contra a carne ou sangue, mas contra potestades. Nós fizemos certo aqui essa noite, nós combatemos no reino do Espírito, e a gente vai ver. Eu não sei se você crê, eu acredito que você crê também junto comigo aí. O Rio de Janeiro, o Brasil, vai ser liberto dessas potestades em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a gente tem que tomar posse de quem nós somos. A opinião das pessoas que às vezes nos rotulam de algo que nós não somos, na verdade, ela não pode ter muita força para nos empurrar para baixo, para nos deixar com depressão. Às vezes tem gente que vem reclamar, pastor, falaram isso de mim. Pastor André estava pregando isso, falaram isso de você, mas você é isso? Não, então por que você está tão chateado, está tão triste se isso não é verdade? Eu peguei uma frase aqui de Wayne Dyer, olha só como é que ele falou, algo interessante. Quando você ama e respeita a si mesmo, a desaprovação de alguém não é nada a temer ou evitar. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa bem resolvida. Se uma pessoa fala uma coisa que você não é, você não tem que dar nem bola, querido. Você não é assim. Você já conheceu alguém que quando, a princípio assim, você não gostou daquela pessoa? Quantos já tiveram essa experiência? Numa empresa, até na igreja, tem gente que não levanta a mão, mas é quase a história de todo mundo. Eu já tive alguns casos assim de conhecer uma pessoa e a princípio não simpatizar muito com ela não. De repente, criou-se um relacionamento entre eu e aquela pessoa, e aquela pessoa virou um dos meus melhores amigos. E sabe por que às vezes eu não gostei? Porque às vezes eu olhei assim, o pessoal falou, aquilo ali é um caloteiro, aquela pessoa ali é uma fofoqueira, e aquele irmão não, né, gente? Aquela pessoa ali é isso, é aquilo, e você acaba rotulando uma pessoa, e a pessoa não é nada daquilo. A gente tem uma experiência. Eu estou falando aqui, Priscila, eu estou lembrando daquela experiência. Posso contar, Priscila? Ela já coça a cabeça ali que ela não sabe nem o que eu vou falar.
Mas a Priscila, eu fazia parte de uma igreja há muitos anos, lá da equipe de louvor, ministrava a palavra, pregava também. E Priscila, querendo casar, saiu da igreja que ela estava e foi para essa igreja que eu congregava. Estava querendo casar, Priscila? E ela foi para lá, né? E quando ela chegou lá, o que eu quero apontar é isso, as meninas da igreja falaram assim: Priscila, você pode gostar de qualquer rapaz aqui da igreja, menos daquele ali. E apontou para mim. Foi ou não foi, Priscila? E quem que ela gostou, irmãos? Foi bom demais, as meninas me empurraram para Priscila assim, e já tinha uma história, né, no céu marcada para acontecer, e Deus é bom demais. Mas qual foi o rótulo? Aí ela quis saber, né? Mas por que aquele ali não? Né? Ele não, lembra do ele não? Ele não, aquele ali não. Aí ela, por que ele não? Aí falou assim: não, porque aquele ali é mulherengo, aquele ali não tem compromisso com ninguém, aquele ali gosta de iludir as meninas, e não é nada daquilo, só estava querendo uma menina para casar e ser feliz. E ela ocupou todos os requisitos dessa pessoa. Deus é bom. Deus é bom. E hoje nós, 22 anos de casado, né? 2 filhas maravilhosas. E daqui a pouco vai ser bodas de prata. Bodas de prata. A gente vai fazer um festão aqui na igreja. Você está convidado para comer esse bolo. Mas, gente, quando você lê essa frase aí, você tem que olhar para você de maneira diferente. Você sabe quem você é. Você sabe que você tem valor. Você acabou de cantar junto comigo aí. O Espírito Santo de Deus colocou algo dentro de você grande. Ele, pastor, poderia até ter sido lá no passado, né? Vamos supor aqui, eu fui sim um caloteiro, eu fui uma pessoa mulherengo. Estou falando de mim não, tá, gente? Estou dando um exemplo. Eu posso ter sido um caloteiro, eu posso ter sido um mulherengo, eu posso ter sido um cara que mentia muito, eu posso ter sido uma mulher assim meio que da vida, vamos colocar assim. Mas depois, aí eu lembrei aqui, 2 Coríntios 5:17, e se alguém está em Cristo, é nova criatura, e eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram, você tem uma nova realidade para viver agora, aquilo não faz parte mais da sua realidade. E um conselho que eu quero te dar aqui, é baseado nesse versículo aqui. Vamos ler ele aqui, ó. Ele está em Mateus 6,34. Preste atenção nisso aqui, que a gente está falando de você aprender a viver bem com você mesmo. Mateus 6,34, Jesus falando, fala assim: portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã. E aquilo ali do lado foi eu coloquei: cuidado com a ansiedade. Tem gente que não está vivendo direito hoje o presente, porque está olhando muito lá para frente e não consegue, né? Você só tem o presente, querido. É verdade ou não é? A gente não pode nem afirmar aqui se amanhã a gente vai estar vivo, é ou não é? Pastor, bate na madeira aí, pastor, que isso? Não, querido, isso é uma realidade. Primeiro, Jesus pode voltar e arrebatar a igreja. Quantos vão subir com Jesus? Isso aí, pode acontecer, a primeira possibilidade. A segunda possibilidade, você pode engasgar com uma azeitona. Ninguém nem vai comer azeitona hoje e nem amanhã. Mas, gente, a gente não pode garantir, a gente não pode garantir que a gente vai estar amanhã aqui. Então, por que a gente vai ficar se preocupando com uma coisa lá na frente, uma conta que eu vou pagar daqui a um mês? Uma situação que o médico falou que eu vou fazer um tratamento e não sabe se eu vou ficar curado. Você já é curado em nome de Jesus. E as pessoas ficam: pastor, mas será isso, será aquilo? Tudo coisa para frente. Por isso eu coloquei: cuidado com a ansiedade. Você pode controlar esse negócio. O amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. É ou não é, gente? É ou não é? Cada dia, eu coloquei aqui, ó, se você pega esse versículo, começa a aplicar, ou então aprenda a colocar os problemas para fora dos seus relacionamentos.
É horrível você estar se relacionando com pessoas que só reclamam e só traz problema para você. Eu falo isso muito com pessoas próximas a mim, que eu percebo que está gastando muito tempo reclamando. Aí eu pergunto, dou uma parada e falo, o que vai adiantar você ficar reproduzindo essas coisas? No Novo Testamento, confessar não está ligado a pecado. Claro que você vai achar, Tiago, você acha alguns versículos lá que fala de confissão de pecados. Mas você vai achar mais base bíblica no Novo Testamento para confessar a mesma coisa que a palavra fala a teu respeito. Então, por que ao invés da gente ficar gastando tempo reproduzindo situações negativas, a gente não reproduz o que a palavra fala ao nosso respeito? O que a palavra fala que nós temos já como promessa. E a gente começa a exercitar. Você já fez exercício assim, meio que não faz perto de pessoas que não crê, não. Quem crê vai fechar contigo. Mas você já abriu uma geladeira assim, que ela parece um coco? O coco é assim, né? Ele é branco e cheio de água dentro. Você já abriu uma geladeira que está igual um coco, e você olha lá, e você só vê as prateleiras tudo vazia, e você começou a profetizar para aquela geladeira? Você começou a falar com aquela geladeira? Não tem nada de errado nisso. Jesus falou com árvore, Jesus falou com tempestade, Jesus falou com vento. Você pode muito bem falar com geladeira, você pode falar com despensa, você pode falar, as mulheres aí, com armário, né? As mulheres estão precisando de calçado, porque o único que tem está furado. Se pisar numa guimba de cigarro acesa, vai dar problema. E você pode falar a mesma coisa que a palavra diz. Gente, a fé tem que ser expressada por palavras. Não adianta você falar, pastor, mas eu creio aqui dentro, pastor. Não, vamos colocar esse negócio para fora. O mundo espiritual tem que entender e escutar o que você crê. Você recebeu um laudo lá do médico. O médico pode falar que você tem uma semana de vida, mas você pode chegar dentro de você e colocar para fora que você não acredita naquele laudo que o médico está te apresentando, naquele resultado daquele exame. Médico, olha só, vou voltar aqui, doutor, vou voltar aqui daqui uma semana, eu vou orar, eu vou jejuar, e o meu Deus, Ele vai me dar livramento dessa enfermidade. Gente, tem médico que não gosta quando você fala que você está crendo que você vai ser curado. Tem um rapaz aqui que ele dá aula para a gente nos Novos Convertidos, Leonardo. Estou até convencendo ele dele pregar e dar o testemunho dele, que vai ser tremendo. Eu conheço o Leonardo, não tem tanto tempo assim, e hoje ele está bonito, né, ele tem um casal de gêmeos, dá aula aqui, super saudável. Ele falou, pastor, eu quero te encaminhar o meu testemunho. Gente, no ano 2000, né, no ano 2000 que aconteceu, acho que é isso, ele me mandou a foto dele com câncer, com 50% já de metástase, e os médicos assim, quase que já pedindo para chamar o padre para dar uma extrema-unção para ele, que o caso dele já não tinha mais jeito. E quando eu abri aquela primeira foto, eu tomei um susto, que não parecia o Leonardo que eu conheço hoje. E aquilo me fez, e eu falei, agora que eu quero ler, eu abri a primeira foto, continuei lendo cada linha, porque quando você já sabe o final da história, é mais legal, né, de você ver isso. Eu falei, que é isso? E ele falou, pastor, eu fiz todo o tratamento confiando em Deus, a palavra que o médico mandava, eu rejeitava, e em nome de Jesus eu declarava que eu ia vencer aquela enfermidade, e eu ia ser curado em nome de Jesus. E ele coloca lá no testemunho que ele foi curado, e daqui a pouco ele foi tentar engravidar junto com a esposa dele, ele não podia ter filho por causa da quimioterapia, radioterapia, enfim, hoje ele é pai de um casal de gêmeos, para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Então a gente tem que começar a aprender isso aqui, a colocar os nossos problemas para fora dos nossos relacionamentos, e isso aí se chama sabedoria. Deixa eu falar aqui, um relacionamento com o próximo. Esse aqui, às vezes, muitos problemas que nós enfrentamos hoje, pode acreditar, é por causa do relacionamento com o próximo. Pessoas hoje estão chorando amargamente, nesse exato momento,
porque não sabe lidar com pessoas, não tem essa arte de viver de bem com a vida nos seus relacionamentos. Aí eu coloquei assim, esse ponto é mega importante. Primeiro foi você ser uma pessoa resolvida com você mesmo, né? Você entender que você é precioso, que Deus tem bons planos para você, lidar com as questões da vida dentro de você, isso é muito importante. Agora, no relacionamento com o próximo, isso é mega importante. Aí eu coloquei aqui, quando criança, nós não temos a maturidade suficiente para nos relacionarmos consigo, com nós mesmos. Ou seja, quando em tenra idade, nosso entendimento das coisas, ele é muito limitado, quando criança. E é a partir daí que começamos a nos relacionar com as pessoas, com mãe, com pai, com tios, e a gente vai crescendo nesse ambiente. Essas pessoas vão marcar as nossas vidas para sempre. Não é assim? Você não consegue olhar para dentro, você é uma criança ainda, mas essas pessoas, né, que nos ajudam na criação, nos ajudam na educação, nos princípios morais, elas marcam a nossa vida para sempre. Elas vão estabelecer conexões com outras, e se não tivermos habilidades para nos relacionarmos de maneira correta, vamos ter sérios problemas. Aí eu coloquei, pessoas são boas, amém, irmãos? Amém. Aí tem alguém que pensa assim, mais ou menos, ó, a irmã se manifestou, pastor, o senhor não conhece a minha sogra, o senhor não conhece aquela jararaca. Mas, queridos, eu coloquei aqui para mim, ó, na sua essência, pessoas são boas. Sabia disso? A pessoa, às vezes você não conhece ela, ou às vezes até conhece, você sabe que, aí você faz uma leitura, essa pessoa é ruim, essa pessoa não é do bem. Você já fez esse julgamento? E às vezes você fez um julgamento porque você conhece a história. Essa pessoa não é do bem, porque ela só faz maldade. Mas na sua essência, essas pessoas são boas, elas não são perfeitas. E gente, cuidado com as nossas expectativas em pessoas, porque elas não são perfeitas. Elas, frustração, essas pessoas podem falhar em qualquer momento da sua vida e em atingir as suas exigências. Às vezes o teu nível de relacionamento com as pessoas, você coloca isso alto demais, e elas em algum momento, elas vão te deixar na mão, e isso vai acontecer com todo mundo. Todos nós falhamos em um determinado momento. O marido, ele falha. Os maridos dizem amém a isso? Amém. Infelizmente, né? Infelizmente, aqui não caberia um amém, era misericórdia. Os maridos falham, e as esposas falham também? Misericórdia. E os filhos falham também? A gente, né? E a gente ama com amor incondicional. Olha só, líderes falham? O pastor não falou comigo. Eu canto tão bem e o pastor não me chama para ser da equipe de louvor. Eu sou uma pessoa que, poxa, eu dou meu sangue na igreja, as coisas não acontecem como eu gostaria que acontecesse. Querido, Deus é que levanta a gente, amém? Você não tem que ficar preocupado com isso, se o pastor, se o líder da célula, se alguém está olhando para você, no tempo certo, Deus vai te levantar. Patrões falham, amigos falham, e a gente não pode se frustrar com isso. Então todos nós falhamos. Então eu coloquei essa pergunta assim, quer se relacionar com gente? Quantos querem? Eu quero, eu não consigo viver sozinho. Tem uns sinceros aí que nem levanta a mão, não quero, prefiro o meu cachorro. Às vezes você é maltratado pela vida, às vezes você, né, se dá melhor com o teu papagaio lá que só repete o que você fala, do que com as pessoas. Mas quer se relacionar com gente? Não espere perfeição. Não espere perfeição. Isso aqui é um segredo para você viver bem. O que me chamou a atenção quando eu vim para essa igreja aqui, que o pastor André, né, e a gente também vem na mesma pegada, ele fala assim, se eu não te decepcionei ainda, pode esperar, a tua hora vai chegar. E eu gostei quando eu escutei isso. Vocês devem estar me vendo lá pela internet. Eu gostei, pastorzão, gostei mesmo, porque isso me fez, eu gosto de pastores que quando sobem para ministrar, eles mostram a sua humanidade também,
O quanto a gente necessita de Deus. Essa semana eu estava recebendo lá uma aula no Rema, onde eu estudo 3 vezes na semana, e o pastor estava falando, alguns têm fraqueza, né, em algumas áreas. Ele estava falando dessas áreas específicas. Ele falou assim: irmão, se você colocar para mim uma bebida, né, seja ela qual for, desde a cerveja até o uísque, o conhaque, isso não vai me chamar minha atenção em nada, nunca me chamou minha atenção. Se você colocar para mim drogas, seja ela qual for, nunca me chamou minha atenção, não gostava. Eu tinha amigos, botou entre aspas, amigos que usavam na minha frente e me oferecia, nunca me chamou minha atenção. Mas o que sempre foi uma tentação para mim foi mulheres. Eu não conseguia ser fiel à minha mulher, e eu estava sempre naquela área, né, deixando a desejar. E ele deu um fechamento muito legal, que ele falou assim: e vai eu não deixar que o meu espírito sobreponha a minha carne nessa área aqui. Eu vou achar que sou forte demais, que eu posso começar com papo ali, papo aqui, e chamar a irmãzinha disso, daquilo. Vai eu brincar com esse negócio, porque ele viu que isso é uma tentação para ele. Ou então ele tem que subjugar esse sentimento. E a gente não pode brincar com isso, porque ninguém é perfeito. Diga, ninguém é perfeito. Então todos nós falhamos. E deixa eu colocar outro aqui para você. Amar, quando eu falo que você tem que amar essa pessoa imperfeita, né? E todos nós, ninguém escapa disso aí. Amar e gostar são 2 coisas completamente diferentes. Você concorda comigo? Deus mandou, né, como mandamento dele, ele mandou a gente amar ou ele mandou a gente gostar? Ele mandou a gente amar. E para você amar, querido, você às vezes não precisa nem gostar. Ah, que isso, pastor? Nunca desassociei isso não. Eu acho que se eu amo, eu gosto da pessoa. Não, eu vou te explicar que para amar você não precisa gostar. Eu coloquei um exemplo aqui, deixa eu ver se eu coloquei, amar e gostar são 2 coisas completamente diferentes, e eu coloquei a campanha de missões, eu vou te provar isso. Chega aqui, eu trago um missionário aqui, e esse missionário, vamos dizer que ele está fazendo um trabalho sensacional no Nordeste, e ele vai começar a passar o vídeo aqui, você vai ver aquelas crianças carentes, a gente está apoiando algumas dessas obras, e você vai ver essas crianças bebendo água barrenta lá do chão, não tem água tratada. Se for na África vai ser pior ainda, vai ter doenças envolvendo isso. Sinceridade, você vai olhar isso aí, você não vai amar do seu lugar, você não vai se compadecer. Às vezes você não vai ajudar financeiramente porque você não pode, mas você começa a orar. Isso significa que você amou aquela causa, sem sequer ter relacionamento com essas pessoas. Você não gosta dessas pessoas, você não estabeleceu um relacionamento com essas pessoas, de andar junto com essa pessoa, mas você se compadece dessa causa. Há pouco tempo a gente teve a tragédia de Brumadinho. Você acompanhou isso aí? Quantos oraram por Brumadinho? Levanta a mão assim. Quando vocês fizeram isso, vocês estavam amando essas pessoas. Vocês estavam pedindo, né, que Deus consolasse o coração ali dos familiares presentes. Você, de repente, se envolveu numa campanha para enviar recursos para lá. Você está amando pessoas que você nem conhece, que você nem tem identificação, que você não convive, não tem relacionamento. Então, olha só, tem situações que a gente ora, a gente oferta, nós oferecemos ajuda sem conhecer pessoas. Então isso não precisa gostar para amar. Amar é um mandamento, amém, igreja? Amém. Amar é um mandamento. Não podemos confundir essas 2 palavras, porque senão isso dá problema, e a gente às vezes fica, meu Deus, será que eu estou falhando? Será que... Eu quero que Deus assim dê revelação para você do ponto que eu quero colocar para você hoje. Eu não estou querendo chegar e falar para você que você não tem que gostar dos outros, você só tem que amar de vez em quando, fazendo alguma coisa por ela, você não deve gostar das pessoas, mas eu quero, pela graça de Deus, colocar algo poderoso aqui no teu coração, para você saber separar essas 2 coisas. Aí eu botei aqui, entenda, você não precisa gostar. O gostar que eu quero me referir aqui é de andar junto,
é de você, essa pessoa tá envolvida contigo na sua vida diária, semanal, e de vez em quando você está com ela. Eu estou falando disso aqui porque eu sei que isso aqui é um problema, isso aqui é uma coisa que às vezes nos rouba. Você não precisa andar junto para amar essa pessoa, você vai querer o bem dela, você vai abençoar se for o caso, mas andar junto é uma questão de identificação. Aí eu vou colocar aqui, não tem como andar junto com algumas pessoas por causa do estilo de vida, é muito diferente do seu estilo de vida. Amém, irmão? Eu estou sendo claro aqui essa noite, porque às vezes eu percebo que isso é tão embaçado no nosso meio. Pessoas assim tentam furar o bloqueio e vêm falar: pastor, não consigo furar aquele grupinho ali, isso aqui é uma panela, isso aqui a gente não consegue entrar. Querido, isso aí nunca vai deixar de existir, nunca vai deixar de existir. Eu coloquei isso aqui para a gente, deixa eu falar isso aqui antes. Entenda que você andar junto é uma questão de identificação. Tem pessoas que não, olha só, tem pessoas que não tem como andar junto por causa do estilo de vida. E aqui eu não estou me referindo a certo e errado, essa pessoa está certa e essa anda errado, não. E sim afinidade, empatia, tendência a combinar-se. Você já se pegou falando de uma pessoa assim: eu gostei dessa pessoa de graça? Você já viveu isso? Algumas pessoas assim, não é o caso de você não, né? É o meu. Eu falo: gostei dessa pessoa de graça. A gente tem afinidade, a gente olha para o mesmo lugar. E já existem pessoas que eu olho e não tem nada a ver comigo. Isso quer dizer que eu não vou amar essas pessoas? De jeito nenhum, eu vou amar essas pessoas, vou me esforçar para fazer o bem, mas não tem como andar junto. Por quê? Estilo de vida diferente. Já ouviu falar em cosmovisão? A visão de mundo dessa pessoa é muito diferente do meu. Gente, não tem nada de errado nisso, preste atenção. Às vezes você não vai se dar bem com um grupo de pessoas que não tem o estilo de vida parecido com o seu, mas busque encontrar as pessoas que têm um estilo de vida parecido com o seu. Você vai ver que você vai cair no grupo certo, você vai falar a linguagem certa, os amigos mais próximos. Isso aqui, gente, é uma coisa que prende muita gente fica mal. Tem gente que sai da igreja porque se sente assim, né? Pastor, me senti ali, né? Rejeitada pelas pessoas. E às vezes tem situações assim que é um pouquinho mais grave mesmo. As pessoas às vezes tratam mal porque não querem que outras entrem naquele grupo. Mas se a gente pegar o princípio aqui de amar as pessoas, isso não vai acontecer. E gostar da pessoa, isso não pode ser uma coisa forçada. Você concorda comigo? Não pode. Uma coisa forçada, por imposição. Você tem que gostar de mim. Não pode ser, querido. Isso tem que ser uma coisa voluntária. Você se identifica com a pessoa. E nós temos que amar com o amor de Deus. Isso é o que Ele nos pede de nós. Aí eu coloquei um texto aqui de Lucas 10 para te dar esse exemplo. O que é amar sem se identificar? O que é amar sem você gostar? O que é amar sem você ter qualquer tipo de relacionamento? Isso aqui é só um versículo da parábola do bom samaritano. Quantos conhecem? Um homem, ele estava indo numa estrada, um judeu, ele foi assaltado. A Bíblia conta assim, depois você pode ler esse Lucas 10 aí. Numa parte vai contar que o judeu, ele foi assaltado, levaram tudo dele, espancaram ele ficou lá mal, no meio do caminho. Nisso vem descendo um sacerdote, estou sintetizando aqui para você. O sacerdote era aquele que tinha as funções de representar, né, o povo na presença de Deus. E é esperado de uma pessoa dessa que ela tenha compaixão, que ela ajude um necessitado. E o sacerdote, ele passou de banda, ele foi embora. E o texto conta que logo depois vem um levita. E o levita era aquele responsável, né, por todo o serviço na casa de Deus, estava envolvido lá com as coisas do céu. É esperado desse homem também que ele se comprometa em ajudar o próximo. E ele também fingiu que não viu e ele passou de banda. Porém, veio um samaritano. Você conhece a história do samaritano? O povo judeu, eles não gostavam do samaritano. E os samaritanos não gostavam do povo judeu, não tinha relacionamento, eles não se falavam.
Mas esse samaritano, olha só, porém, veio um samaritano, e quando viu, sentiu grande compaixão dele. Sabe o que ele fez? Ele parou, ele ajudou ali nas suas feridas, ele prestou, os primeiros socorros, ele pegou, limpou todo, depois ele colocou em cima do animal dele, ele levou para uma hospedaria, e ele chegou lá, pediu que cuidasse dele, ele tinha que seguir viagem, e ele ainda deixou um dinheiro, deixou um cheque em branco lá, vamos colocar aqui para o nosso entendimento, o que vocês precisarem gastar com ele, pode fazer o valor aí, porque eu pago. Ele amou ou não amou? E esse tipo de amor que Deus quer que a gente... Então tem gente que você só consegue amar se estiver longe, e eu botei ali parente, vê se você lembra de alguém. Tem gente que isso se chama sabedoria, aquele parente que sempre que está numa reunião de família estraga tudo, não precisa nem levantar a mão que ele pode ver esse vídeo aqui depois, vai te comprometer, aí você está lá e quando você sabe, e fulano vai, você já dá aquela desanimada, você fala, e fulano vai, e o cara chega lá, e o cara fala o que vem na cabeça dele, fala muita besteira, e estraga a festa de todo mundo. Então tem gente que você vai só conseguir amar do jeito que a Bíblia pede se estiver longe, porque se estiver perto vai arranhar o negócio, vai dar problema, e a gente tem que ser muito sério, entender essas coisas. Deus manda eu amar as pessoas, mas eu não consigo gostar de todo mundo, porque o estilo de vida é muito diferente do meu, e queridos, quem dera se a gente conseguisse gostar de trazer para perto, e estar com a gente sempre, todas as pessoas, mas é ilusão. Eu vou ler um último texto aqui para finalizar, daqui a pouco, e você vai ver o que Provérbios fala sobre isso. Quando a gente entende que a gente não consegue gostar de todo mundo, a gente fica mais tranquilo, a gente relaxa mais, e a gente sabe que a gente pode amar essas pessoas, independente se elas têm um grau de proximidade maior com a gente ou não. Você diz amém isso aí? Então vamos buscar em Deus os bons relacionamentos, ser bênção na vida das pessoas que Deus tem trazido para perto de nós. No caso aqui do bom samaritano, quem era o próximo dele? Quem era que estava perto dele? Aquele judeu caído ali. E ele não quis saber se ele tinha relacionamento, se ele não tinha, se eles tinham uma rixa. Não, ele não quis saber. Ele pegou e ele amou, ele fez o que tinha que ser feito. Então tem uma receita aqui que eu coloquei para você lidar com pessoas difíceis. Você conhece algumas pessoas difíceis de lidar? Olha aí, testificou no arraial. Ou então é contigo mesmo, eu vou te dar essa receita aqui. Primeira coisa que eu botei aqui, seja agradável com essa pessoa. Ah, pastor, mas essa pessoa, eu já tenho essa prática de gentileza com essa pessoa, eu dou bom dia, eu dou boa tarde, mas essa pessoa, ela não me dá confiança, ela está sempre de mau humor. Queridos, eu nunca esqueci de um rapaz que trabalhou comigo na Barça. Quem lembra da Barça? Lembra daquela enciclopédia bonitona? Não tinha internet para a gente fazer consulta. Os ricos, as pessoas que tinham mais condições, tinham a Barça. Eu fui um dos vendedores da Barça. Vender livro no Brasil tem que ser vendedor, porque o povo não gosta de ler, não. E eu era vendedor da Barça. E eu estava conversando com um rapaz e ele falou que todo dia ele passava perto da... Ele estava me contando que ele passava no jornaleiro e comprava o jornal e ele dava bom dia para o jornaleiro, um portuguesão invocado, bigodão, parecia que tinha um pombo para fora assim da boca, portuguesão invocado, ele dava bom dia, seu fulano, pegava o jornal e saía, ele não falava mais nada, e o amigo dele indo com ele falou assim, rapaz, todo dia você é gentil com esse cara, você cumprimenta ele, e ele nunca fala contigo, e você está sempre sorrindo para ele, dando bom dia. O cara respondeu o seguinte para ele, o modo que ele me trata não vai ter influência no modo que eu tenho que tratar as pessoas. Gente, quando eu escutei isso aí, eu peguei isso para mim. E você é como eu, você sai, você compra, você vende, e você está aí, à mercê de lidar com pessoas que às vezes o histórico dela é muito negativo, ela está ali, só Deus sabe como é que ela está ali, e ela está de mau humor, ela está trabalhando atravessada, e você como filho de Deus, como luz, você tem que fazer você tem que ter essa visão, que você não sabe com quem você está lidando. Às vezes a pessoa ferida, ela tem a tendência a ferir também, e você pode ser um remédio para a vida dessa pessoa.
tratando ela com carinho, sendo agradável, com gentileza. Segundo ponto, para tratar pessoas difíceis, faça elogios. Ah, pastor, mas tem pessoa que é tão difícil, eu não vejo nada bom nessa pessoa. Alguma coisa essa pessoa tem de bom, é ou não é? Alguma coisa essa pessoa tem de bom. Tem um livro que a gente usa na Atos, que fala de um homem, que quem está contando essa história é Kenneth Hagin. Ele fala que um homem tinha uma aparência. Você imagina um homem de 97 anos, com a minha aparência. Você ia acreditar? Se eu falasse para você assim, eu tenho 97 anos. Você ia acreditar? Sim ou não? Sim? Que isso, irmão? Quem falou assim? Depois eu te pego. Vou colocar uma pimenta no salgadinho dele. 97 anos, e quando chegou para falar na reunião com o Kenneth Hagin, fundador do Rema e também da Escola Atos, não é o fundador, mas a Escola Atos tem pega do Rema também. Ele disse que ele estava fazendo essa reunião nos Estados Unidos, a mulher dele falou assim: pastor, sem brincadeira, ele tem essa idade mesmo. Aí ele ficou tão inconformado que falou: não, eu não acredito, só vendo um documento. Puxou o documento, deu uma carteirada lá no Kenneth Hagin. Ele tem num livro que ele registra isso. Quando o Kenneth fez as contas, rapaz, que isso, que aparência. Sabe qual era o segredo do homem? Segredo, aí ela contou, não foi ele não, ele ficou todo posudão, né, olhando para o Kenneth Hagin assim, e o Kenneth, que isso, qual o segredo? Pastor, eu nunca vi esse homem falar mal de ninguém na minha vida. Você fala mal dos outros? Não precisa responder. Não precisa responder. O segredo da vida abundante que esse homem tinha, na plenitude de tudo. O homem não tinha pressão alta, com 90 e poucos anos, não tinha pressão alta, não tinha. Aí diz a história que uma vez lá, mas nunca teve um caso dele falar mal. Não, tinha um cara lá que, na época, era assassino, pegaram aquele homem, né, falaram que aquele cara foi decretado uma morte para ele em cadeira elétrica, e jogaram o jornal assim para ele. O rosto do cidadão estava lá estampado na manchete, e falou: e aí, rapaz, o cara nunca tinha falado mal de ninguém, ninguém via isso, agora a gente vai pegar ele. E aí, cara? Aí ele chegou, olhou o jornal aqui, todo mundo ficou esperando ele fazer um comentário sobre aquele assassino que ia receber a maior das punições, cadeira elétrica, e ele falou assim: vocês repararam que os olhos desse homem aqui é muito bonito? Mas, gente, isso é saúde para nós, sabia? Às vezes a gente perde tanto tempo. Então, faça elogios. Pega alguma coisa com uma pessoa difícil, né, que você vê, pô, isso aí dá para elogiar, que eu não vou estar sendo mentiroso. Pega e elogia, você vai ver que vai começar a desbloquear algumas coisas na vida dessa pessoa, e ela pode se tornar um amigo. Olhe para dentro de si mesmo. Talvez você tenha sido rude ou ofendido essa pessoa num determinado momento. Às vezes o relacionamento de vocês, né, está nesse momento difícil. Você não suporta a pessoa não suporta você, porque lá atrás dá um mergulhinho que talvez uma atitude sua, algo que você falou, pode ter trazido uma grande mágoa, uma grande ofensa para essa pessoa. E vale a pena, se você fizer essa reflexão, você ir lá pedir desculpa para trazer o negócio de novo para um ambiente. Então Deus está de olho nos nossos relacionamentos, amém, irmãos? Relacionamentos, eles servem para abençoar as nossas vidas. Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui, para a gente fazer uma última música aqui, pedir você para ficar de pé, e eu quero colocar, tem o texto aqui, saiu? Quero colocar aqui o Provérbio 18, 24. Coloca aí para mim na última tela. Preste atenção nisso aqui, a gente vai cantar um pedacinho de um louvor. Olha só, Provérbios, quando eu falo que Deus está de olho nos nossos relacionamentos, que Deus quer trazer para nós relacionamentos saudáveis, pessoas que vão nos abençoar. Provérbios dá essa direção para a gente assim, ó, quem tem muitos amigos. Não adianta, você não vai gostar de muita gente, e muita gente não vai gostar de você, e isso não tem problema nenhum. Quem tem muitos amigos pode ser levado à ruína. Então, muitos amigos aí, a gente pode colocar até entre aspas. Você já foi uma pessoa que você achou
que tinha muitos amigos e na hora do aperto eles tudo corriam? Ou eles tudo correram, melhor dizendo? Eu já vivi uma situação dessa. Aí você vê quem é seu amigo de verdade. No entanto, preste atenção, há amigos mais achegados que um irmão. Gente, Deus, Ele colocou essa proposta de bem com a vida, e a gente começou com o Ednei semana passada. Hoje eu falei de duas vertentes aí de relacionamento, saber lidar com as questões da vida, ser uma pessoa bem resolvida e lidar com o próximo. Eu tenho certeza, no dia 28 a gente vai falar do relacionamento com Deus. Esse é importante, relacionamento com Deus. Você vai ver quanta coisa boa que a gente vai falar aqui. Então eu quero convidar você a estar aqui na quinta-feira que vem no Remi, e no final não perca essa última, dia 28, que a gente vai dar um fechamento poderoso aí, para que Deus abençoe as nossas vidas e a gente possa fazer os ajustes necessários, para que a gente possa viver de bem com a vida. Diga assim: eu quero.